Olá, eu sou Débora Martins e esse é o Conexão Saúde Cast, um programa dedicado ao evento Conexão Saúde, que é empreendedorismo com propósito. Na verdade, é um festival de saúde, um festival de terapias e bem-estar. E hoje eu estou recebendo uma convidada especial, que é a Sônia Cirino. Ela estará conosco na segunda edição do Conexão Saúde. E ela vai falar um pouquinho do trabalho que ela realiza, quais as expectativas dela com relação ao evento e aquilo que ela vai mostrar, aquilo que ela vai oferecer para quem visitar o seu estande, tá certo? Então vem com a gente conhecer um pouquinho do trabalho da Sônia. Seja bem-vinda, Sônia. Obrigada, Débora. É um prazer estar aqui, né, falando de saúde. Conexão Saúde realmente é muito importante, né? Então, na realidade, quando a gente fala em saúde, a gente precisa ver o envelhecimento saudável, né? E a gente sempre Sim, pensa no envelhecimento saudável quando chega nos 60? Não, é bem antes disso, né? é, Então, a gente precisa fazer uma poupança vital. E eu vejo isso, Débora, por quê? Porque eu trabalho realmente com o pessoal da terceira idade, né? A pessoa isso. idosa. E no caso da pessoa idosa, infelizmente, nós temos um grande número de idosos que eles chegam com vários problemas de saúde, né? Até mesmo com polifarmácia, fazendo uso de várias medicações. E quando chega neste momento, a pessoa acha que porque ela tem uma doença, ela não pode ter qualidade de vida. E o Olha, que que a gente acaba interessante. fazendo, né? A gente acaba fazendo. Eu trabalho nos últimos anos com assistência domiciliar. Então, eu presto assistência na residência da pessoa. E o interessante é que você vê o contexto daquela família. Porque quando ele vem ao consultório, é um ambiente controlado. Né? Então, as Isso. respostas são mais ou menos direcionadas, mas quando você está no contexto familiar, você começa a fazer uma avaliação de como é aquele ambiente, se aquele ambiente oferece riscos, né? Se o que ele fala realmente é o que eu verifico em sinais e sintomas. Então, muitas vezes, você vê uma pessoa envelhecendo e sem propósitos, né? E a gente diz que é o propósito dela, o sentido da vida, é até o último dia de vida. É Né? verdade. Então, assim, até o último dia de vida, eu tenho que, como enfermeira, proporcionar isso a essa pessoa, né? Então, muitas vezes, hoje, o que a gente tem? A gente tem um idoso que ele envelhece dentro da casa dele, né? Sem nenhuma atividade, e essa velhice, ela não é saudável, né? A velhice saudável é quando você tem a autonomia associada à independência, né? Nenhum de nós gostaria de depender de alguém, Verdade, né? Então, verdade. assim, quando você vê que você pode estimular nessa pessoa, mesmo ela tendo uma doença, estimular uma qualidade de vida, você traz outro ânimo para essa pessoa. Muda tudo, né, Você Sônia? isso, Muda você tudo. traz na realidade qualidade de vida e segurança para essa pessoa, tranquilidade para o familiar, e em muitos casos eu faço treinamento do cuidador. Seja ele Hum. o profissional, ou seja o cuidador, que é o familiar. O responsável ali que convive mais. Sim, E Sony, deixa eu te perguntar uma coisa importante. sim. Nós não temos essa cultura do envelhecimento, Não. né? Sempre vendem pra gente que a gente tem que ser jovem para sempre, Sim. né? E me diz uma coisa, hoje você percebe que as pessoas estão mais preparadas para o envelhecer ou ainda tem muita dificuldade em entender as mudanças do corpo, entender as mudanças, né, físicas, mentais e inclusive até dentro do seio familiar, né? Como as pessoas assimilam isso. Sim, a gente fala que as pessoas não querem morrer, mas também não querem envelhecer. Sim. Então fica difícil, né? Mas hoje você percebe que assim, nós chegamos a um ponto que Uhum. a tecnologia nos ajudou, né? E Isso. muitas vezes a gente fala na tecnologia, mas se você para pensar o que fez a gente chegar nessa longevidade, é o soro caseiro. Antes as crianças morriam de diarreia. É Não é verdade, verdade? é Então, assim, o soro verdade. caseiro trouxe essa longevidade. Talvez nós não tenhamos nos preparados para viver mais de 60, mais de 70, Sim. né? Tanto é que no próprio Estatuto da Pessoa Idosa, você tem o idoso, a pessoa idosa com idade especial, que é acima de 80. Olha. Então, é talvez a primeira geração que vai conseguir Sim. chegar talvez aos 90, aos 100. Então, como que você vai se preparar para isso?
dentro do próprio seio familiar, você percebe que ainda existe uma paternalidade, né? Assim, eu vou cuidar do idoso de uma certa forma de limitar, para ele não ter problemas, para ele não cair. Então, É assim, verdade. você acaba. Aquele cuidado como se fosse uma segunda Um criança. cristal. Quem É, mandou o meu cristalzinho fazer uma caminhada? Não, ele precisa fazer uma caminhada. é verdade. Mas você percebe, por exemplo, que hoje nós temos um maior número de pessoas realmente preocupadas com o envelhecimento saudável, né? Mas nós temos de um outro lado pessoas que não conseguem entender que o envelhecimento começa aos 30, É quando verdade. aquela célula chegou ao limite dela e aí ela começa a decair, né? Então, assim, quando você vê alguém se comunicando de uma maneira até ofensiva com alguém que é mais idoso, né? Você para pensar que aquela pessoa ela não tem consciência que ela também está É verdade. envelhecendo. Inclusive, Sônia, eu sofri um caso de etarismo num evento que eu organizei recentemente. Uma das pessoas que estava participando do evento, ela não queria falar comigo. Eu tenho 50 anos. Ela não queria falar comigo. Ela queria falar com uma pessoa mais jovem que estava também na organização. Então Nossa. ela se referia, ah, é aquela senhora que está fazendo as divulgações, aquela senhora, aquela senhora. E aí foi assim, e teve uma hora que eu falei, ó, a moça não quer falar comigo, não quer falar comigo. E aí lá para as tantas, na medida que o evento foi se desenvolvendo, ela percebeu quem eu era, né, quais os atores ali dentro Sim. daquele contexto. Ela percebeu quem eu era, que eu fazia parte da organização, que na verdade eu era idealizadora do evento. E aí ela começou a baixar a bola e escrever uma mensagem, ai, obrigada pela sua dedicação e tal. Mas eu senti, aos Sim, na 50 pele. anos, na pele, foi realmente assim uma situação de etarismo mesmo, Sim. ela não querer falar com uma pessoa mais velha, ela queria falar com pessoa só da idade dela, né? E se colocando sempre. E foi uma situação muito desagradável. Como diria o Clodovil, eu quero que essa pessoa faleça. Não desejo mal, né? Não desejo mal, quero que essa pessoa fale, né? Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta de mim. Eu achei assim, eu falei, gente, mas é isso, exatamente isso que você falou. Peraí, será que as pessoas não têm consciência de que os 30 anos vão passar, que a pele Sim. muda, que o corpo muda, os movimentos e tudo? A nossa cabeça pode estar maravilhosa, né, Sim, Sônia? sim. Mas o nosso corpo precisa de cuidado e atenção. Sim, quando a gente fala em fazer uma atividade física, não é só para você ter um corpinho escultural, né? Sim. Quando você faz uma atividade física, você acaba estimulando a parte neurológica, né? Você cria conexões. E não adianta, por exemplo, eu ter uma parte neurológica que não consegue conversar com a parte neurológica do meu braço. Então, eu tenho recursos na parte da mente, mas eu não tenho recursos no braço porque eu não desenvolvi aquela parte muscular. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa pensa, vou fazer uma atividade física para emagrecer. Não é só emagrecer, isso é um bônus, né? É verdade. Porque, na realidade, você, às vezes, acima do peso, você acaba, aos poucos, inflamando este corpo. Sim. Né? E com o passar do tempo, esse tecido ele vai ser substituído, né? Assim, a gente vai ter alterações, por exemplo, a pessoa mais idosa, ela perde água, né? Então, assim, as articulações, ela uma grande parte da formação das articulações é de água. Então, assim, no dia a dia, você vai percebendo o quanto é importante você começar esse processo de envelhecer com saúde Sim. antes. E respeitando o seu Respeitando. corpo, conhecendo, né? Tendo informação, né, Sônia? Que é super importante. Sônia, na verdade, o nosso podcast seria um episódio de 1 hora. Seria, um pouquinho mais. Um pouquinho mais, porque tem muita informação boa. Sim. E falando com quem entende, isso é principal, A né? gente tenta, né? E me diga uma coisa, Sônia, o que você espera da sua participação lá no Conexão Saúde? Eu espero realmente trazer essas conexões entre os participantes, né? Quem vem visitar, quem vir nos visitar e dos outros terapeutas. Porque muitas vezes o público ele não tem acesso a todos esses profissionais. Isso é né? verdade. Eu, por exemplo, no consultório, se eu tenho uma necessidade de encaminhar para uma nutricionista, eu encaminho
por conta de uma... eu preciso de um outro profissional para me dar É uma subsídio. indicação. É uma indicação. Então, você vê muitas vezes que a população, ela não tem isso. É E verdade. talvez, eu acredito que a Conexão Saúde vai trazer o quê? Nossa, eu preciso linkar a qualidade de vida não só em tomar medicação. Qual é a minha parte nisso? Hoje, no Conexão Saúde, nós vamos despertar este empoderamento da própria população. Isso, de Dela, conhecer, dela de ir conhecer qual é a atrás. necessidade da saúde mental dela. Nós vamos ter psicólogos participando, né? Então, assim, na realidade, ela começa a perceber que ela é um todo. Ela é físico, psicossocial, espiritual, e tudo isso faz parte da qualidade de vida e do envelhecimento saudável. Ai, sensacional. Sônia, muito, muito Eu que obrigada pela sua agradeço. participação. E lá no seu stand você vai mostrar o que para as pessoas? Então, lá no stand, na realidade, nós vamos ter as orientações, né, de qualidade de vida e também primeiros socorros. Porque nós Ótimo. temos, na realidade, terceirizado essa necessidade para o quê? Para o serviço do SAMU, ou um serviço terceirizado. E no dia a dia, Débora, se nós temos uma pessoa que passa mal em casa, o primeiro socorro é prestado por quem? É Por nós. verdade. Então, assim, nós vamos ter, na realidade, também a condição de entender como que funciona uma questão de engasgo, quais são as manobras que eu posso fazer para facilitar que essa pessoa não tenha problemas maiores, né? Então, manobras de desengasgo, manobras até mesmo de reanimação cardiopulmonar, né? Nós temos, por exemplo, hoje uma população que, infelizmente, ela faz uso de muitas medicações, né? Nós temos um grande número de jovens, infelizmente, tendo problemas cardiovasculares, né? E o jovem, ele muitas vezes não fez uma rede venosa que possa lhe proteger, né? Uma rede, a gente fala colateral. Então, às vezes, o infarto pode ser fulminante nessa pessoa, né? O idoso, você já tem uma rede colateral porque ele teve mais tempo na vida. Mas você saber manobras básicas de primeiros socorros, que você pode fazer isso só com as mãos. Ai, que maravilha. Você consegue fazer, a gente fala que 25% do coração vai depender do que eu vou fazer com uma compressão cardíaca e eu salvo uma vida. Maravilha, Sônia. Mostra para aquela câmera ali onde estão os seus contatos. Fala para o pessoal onde te acha nas redes sociais, além de estar com você no dia 26 no Conexão Saúde 2. Isso, além da Conexão Saúde, eu estou no Instagram, @Sônia Cirino Enfermeira. Lá vocês conseguem ter todos os contatos, né? E além disso, temos os telefones de contatos, mas nós temos direto lá no Instagram. Pode ir lá, Sônia Cirino Enfermeira, vai ser um prazer conhecê-los. Maravilha! E o Conexão Saúde fica por aqui. Você encontra a gente dentro do podcast Escola de Negócios. Um forte abraço e até mais. Até mais.